Disciplina Administração da Produção 1, do curso de Bacharelado em Administração do IFMG Campus São João Evangelista. A bibliografia utilizada na disciplina é Administração da Produção, segunda edição, de Nigel Slack, Stuart Chambers e Robert Johnston. Estratégia da produção. Estratégia da produção, nós vamos querer compreender qual é a estratégia, qual a diferença entre as visões de cima para baixo, top-down, e de baixo para cima, bottom-up, da estratégia de produção. Qual a diferença entre as visões, requisitos de mercado e recursos da produção da estratégia de produção? Como pode ser montada a estratégia da produção? Essas são algumas perguntas norteadoras para a gente entender como se dá a estratégia da produção no processo de administração da produção. Toda organização precisa de alguma direção estratégica. E essa direção estratégica, ela exige que haja uma articulação, uma definição de quais são as atividades e como elas serão desenvolvidas, quais são os prazos para a realização. Então, a estratégia da produção, uma vez que uma função produção entendeu o seu papel dentro do negócio e determinou os objetivos de desempenho, ela precisa formular um conjunto de princípios gerais que guiarão suas tomadas de decisão. Então, a estratégia é exatamente isso: estruturação do que se quer, como vai ser feito, para poder, a partir daí, traçar quais são os princípios que vão proporcionar a tomada de decisão. O que é estratégia? Estratégia significa, segundo o dicionário, meios desenvolvidos para conseguir alguma coisa. Habilidade, astúcia, esperteza. É a forma que se faz, que se estrutura para realizar alguma coisa. Quais são os meios que a gente utiliza? Sobre o termo estratégia, os autores consideram que ela está presente quando uma empresa articula a forma de realizar algo, quando escolhe uma direção em vez de outra. Então, quando se tem um caminho definido a seguir e quais são as ferramentas que serão utilizadas, as pessoas que estarão envolvidas para chegar ao resultado que a empresa deseja. Decisões estratégicas geralmente significam decisões que têm efeito abrangente na organização a qual a estratégia se refere. Então, ela tem que abranger todos os setores, todas as partes da organização, e as pessoas precisam estar muito envolvidas para atingir um objetivo que é dessa organização ou de um determinado setor. Essas decisões estratégicas, elas definem a posição da organização relativamente a seu ambiente. Elas também aproximam a organização de seus objetivos de longo prazo. Ao desenvolver estratégias, as empresas precisam considerar dois conjuntos de questões. Primeiro, ela precisa conhecer sobre o conteúdo da estratégia. São as estratégias e ações específicas que se constituem no sujeito do processo decisório, ou melhor, as questões o que da estratégia, os pontos sobre os quais as decisões são tomadas, o que fazer. Relaciona-se com o processo de como as estratégias são determinadas. O processo de estratégia governa os procedimentos e os modelos que são adotados para tomar as decisões estratégicas. As questões como da estratégia. Se eu definir o que eu vou fazer, eu aí no processo eu defino como que eu vou fazer. A estratégia de produção diz respeito ao padrão de decisões e ações estratégicas que definem o papel, os objetivos e as atividades da produção. Como em qualquer tipo de estratégia, podemos considerar seu conteúdo e seu processo separadamente. O conteúdo da estratégia da produção envolve decisões e ações específicas que estabelecem o papel, os objetivos e as atividades da produção. Então, o conteúdo está relacionado
ao que vai ser feito, qual que é o papel, quais são os objetivos e como serão as atividades da produção. O processo da estratégia de produção é um método utilizado para produzir, o como produzir, né? Então, são as decisões específicas de conteúdo, a partir da definição do que, como é o processo que está relacionado ao conteúdo. Conteúdo da estratégia de produção, nós vamos entender que a estratégia de produção é um reflexo de cima para baixo, que a gente chama de top-down, do que o grupo ou negócio todo deseja fazer. A estratégia da produção é uma atividade de baixo para cima, bottom-up, em que as melhorias da produção cumulativamente constroem a estratégia. Dentro dessa estratégia de produção, nós observamos que envolve traduzir os requisitos do mercado em decisões da produção, o que o mercado espera a partir das necessidades também do mercado. O que ele requer é que as decisões de produção também vão ser adequadas. Envolve explorar as capacidades dos recursos de produção em mercados eleitos. Quais são os recursos para esse determinado mercado que eu quero atender? Nenhuma dessas 4 perspectivas sozinhas dará uma visão geral do que seja a estratégia de produção. Juntas, elas fornecem uma ideia das pressões em jogo para formar o conteúdo da estratégia da produção. Então, o conteúdo está relacionado ao o quê? O que vai ser feito? Então, a estratégia de operações, nós temos aí as 4 perspectivas da estratégia de operações, ou estratégia de produção, que são perspectiva dos recursos de operações, os recursos que podem fazer, né, que as operações podem fazer. Dentro da perspectiva top-down, o que a empresa deseja que as operações façam. Na perspectiva de exigências do mercado, o que o posicionamento de mercado requer que as operações façam dentro daquele mercado, ou a posição que a empresa ocupa, o que se espera dela, o que quer que ela faça. E na perspectiva bottom-up, o que a experiência diária sugere que as operações deveriam fazer. Então, nessa perspectiva de baixo para cima, são as experiências constantes das pessoas envolvidas no processo de produção que corroborarão para a definição do que será sugerido para fazer. Perspectiva de cima para baixo, top-down. É uma estratégia corporativa da empresa. Está relacionada ao posicionamento no âmbito global, econômico, político e social. Então, essa estratégia é da corporação enquanto um todo. Ela vem da ideia de cima para baixo, da gestão, propondo mudanças, adequações, atendendo a objetivos diversos, tanto global, econômico, político e social. Dentro da estratégia de negócios, guia a empresa em relação a seus consumidores, que está relacionada à missão da empresa e seus objetivos. Qual que é a estratégia? A missão da empresa, o que ela quer fazer? Quais são os objetivos dela em relação aos seus consumidores? Direção estratégica está relacionada à hierarquia das estratégias. Quais as estratégias estão posicionadas como principais e as secundárias? Dentro da perspectiva de baixo para cima, ou bottom-up, muitas ideias estratégicas elas emergem com o tempo da experiência operacional. Então, as pessoas que estão ali constantemente trabalhando no nível operacional da organização, elas têm um consenso do que emerge, do que é mais importante naquele nível. O alto nível do processo decisório estratégico pode confirmar o consenso e fornecer os recursos para fazer acontecer efetivamente. Então, o consenso do nível operacional, ele gera uma necessidade, ele gera uma demanda que terá como confirmação quanto processo decisório estratégico do alto nível. E esse alto nível vai fornecer os recursos
para que aconteça efetivamente essa adequação proposta enquanto estratégia. A estratégia que é moldada pela experiência do nível operacional ao longo do tempo recebe a denominação de estratégia emergente. Então, nós temos aí uma perspectiva bottom-up da estratégia de operações, que as experiências e aprendizados diários no nível operacional, eles vão encaminhando para uma noção crescente do que deve ser a estratégia, do que o nível operacional vai apresentando como algo que deve ser consolidado pela direção. E a partir daí, a direção, ao apoiar, consegue-se fazer, através do apoio em recursos, que aquela estratégia seja efetivamente do todo organizacional. Dentro da perspectiva dos requisitos do mercado, um dos objetivos mais evidentes para qualquer empresa é satisfazer o mercado. Então, as empresas elas têm como objetivo essa satisfação do mercado. Compreender o mercado normalmente está associado à função do marketing. Contudo, a perspectiva de mercado é também importante para a produção, porque a produção ela está percebendo o que esse mercado deseja, vai adequando o que se pretende colocar no mercado dentro das expectativas do consumidor. Sem compreender o que o mercado requer, é impossível garantir que as operações estejam alcançando o composto e o nível correto em seus objetivos de desempenho, que são os 5 objetivos de desempenho: qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custos. Então, é preciso entender o que o mercado quer. Prioridade de objetivos de desempenho. É na perspectiva de mercado que os objetivos de desempenho deveriam ter prioridade. A prioridade dos objetivos de desempenho geralmente é influenciada por 1. Necessidades específicas dos grupos consumidores da empresa e 2. As atividades dos concorrentes da empresa. Então, tem que estar de olho no que os consumidores, quais são as necessidades das pessoas que são consumidoras dos produtos da empresa e também quais são as atividades que os concorrentes estão realizando. Ambos os fatores podem ser combinados em termos do estágio do ciclo de vida do produto, no qual o produto ou serviço está posicionado. A perspectiva das exigências do mercado da estratégia de operação, nós temos que as necessidades dos consumidores e estágio do ciclo de vida do produto, as ações dos concorrentes, elas impulsionam os objetivos de desempenho que favorecerão a criação da estratégia de operações para atendimento do mercado. Influência do consumidor nos objetivos de desempenho. A produção procura satisfazer aos clientes, desenvolvendo seus 5 objetivos de desempenho, também chamados de fatores competitivos. Então, nós temos o preço baixo, que está relacionado ao desempenho em custos, isenção de erros, a fabricação sem que haja erro, que está relacionado ao desempenho em qualidade, entrega rápida, suprir o atendimento dentro da expectativa do cliente, que é o desempenho da velocidade. Inovação, que está relacionado à flexibilidade de melhorar o produto, adequar de acordo com a necessidade do mercado, que é o desempenho em flexibilidade. E a confiabilidade de entrega, que é o desempenho em confiabilidade, que está relacionado a atender sempre aquilo que o cliente espera dentro de um processo de ir confiando cada vez mais que aquela empresa ela vai atender a todas as suas expectativas e satisfações. Fatores competitivos. Se os consumidores valorizam preço baixo, a empresa ela tem que ter como objetivo de desempenho os custos. Elas têm que ter operações que tenham por objetivo superar os custos. Se o consumidor valoriza alta qualidade, a operação ela tem que superar em qualidade. E assim sucessivamente. Se a rapidez, entrega rápida na rapidez, entrega confiável
confiabilidade, e cada um desses fatores competitivos diferentes, eles implicam em objetivos de desempenho diferentes. E alguns deles, eles são muito variáveis. E eles vão acompanhando, por exemplo, a expectativa do cliente, e ela é diferente e variável de pessoa para pessoa, né? Nem todos vão conseguir avaliar da mesma forma. Objetivos qualificadores e ganhadores de pedidos. Critérios ganhadores de pedidos são os que diretamente e significativamente contribuem para a realização de um negócio, para conseguir um pedido. São considerados pelos consumidores como razões-chave para comprar o produto ou serviço. Desempenho inferior a esse nível de qualificador possivelmente desqualificará a empresa de ser considerada pelo cliente. Então, o cliente tem alguns pontos que ele foca e define como sendo aqueles que fazem com que ele tenha interesse naquele produto específico, que façam com que ele tenha razões para comprar esse produto. A isso dá um nome de objetivos qualificadores e ganhadores de pedidos. Fatores a serem considerados quanto aos objetivos qualificadores e ganhadores de pedidos. Clientes diferentes, em geral, significam objetivos diferentes. Influência dos concorrentes nos objetivos de desempenho. Os concorrentes, eles influenciam a partir do momento que a empresa ela precisa se mostrar mais à frente, mais inovadora, com os produtos com mais alta qualidade. Então, ele de certa forma influencia o posicionamento da empresa. Influência do ciclo de vida do produto nos objetivos de desempenho. Para cada ciclo de vida, utiliza-se estratégias de produção específicas. Na introdução do produto no mercado, a estratégia vai ser diferente do momento de crescimento, que consequentemente vai ser diferente da maturidade e da fase de declínio, que vai exigir, por exemplo, uma flexibilidade para uma atualização desse produto ou muitas vezes substituição. Então, para cada fase, para cada ciclo de vida, existe um objetivo de desempenho que será utilizado. Então, nós temos aí, quando um exemplo no volume de vendas, efeitos do ciclo de vida do produto ou serviço nas organizações. Então, nós vamos pegar aí, por exemplo, quando da introdução do produto ou serviço acaba de ser lançado no mercado. Ele vai ter um crescimento lento de vendas, vai ter aí uma perspectiva para os consumidores, uma perspectiva de inovação. Os concorrentes não serão muitos, serão poucos. A variedade dos produtos será possivelmente mais customizados, né, com uma alta frequência de mudança do projeto, porque ele ainda está entrando no mercado para ganhar a confiança desses clientes. Em relação ao crescimento, o produto conseguiu entrar no mercado, ele começa a entrar na fase do crescimento, ele ganha aceitação do mercado, o crescimento rápido no volume de vendas. Então, eles tem aí cada vez mais uma padronização, porque as pessoas vão esperar aquele produto com uma padronização que vai atender sua expectativa. A disponibilidade desses produtos e serviços de qualidade, as pessoas querem encontrar sempre esse produto, com produtos com preço adequado, com uma rapidez, com confiabilidade. Então, ele já está em crescimento. Na fase da maturidade, que ele já ganhou, já cresceu, ele já tem uma estabilidade. O que acontece? A necessidade do mercado começa a ser atendida. Há uma redução das vendas atingindo um patamar. As vendas já não crescem mais, elas já estabilizam. E elas chegam a um número mais estável, surgindo de tipos dominantes. Os preços tendem a ser mais baixos, com fornecimento mais confiável, com uma gama de produtos e serviços, com uma qualidade, custo e confiabilidade que já estão estruturados e confiantes, ganharam já a confiança do mercado. E esse produto, ele começa a entrar na fase de declínio. Por quê?
o mercado ele começa a criar necessidades para atendimentos diferenciados. A venda desses produtos eles começam a entrar em declínio. O número em declínio possivelmente vai estar relacionado à entrada de novos produtos no mercado também. E os preços estarão mais baixos, contudo, não há tanta inovação. É nessa fase de declínio que a empresa, antes de chegar na fase de declínio, que a empresa precisa rever quais são os seus objetivos estratégicos em relação a um determinado produto. Se vai renovar, inovar ou se esse produto vai ser substituído. Perspectivas dos recursos de produção estão baseados em uma teoria influente em estratégia de empresas, a visão baseada em recursos da empresa, RBV, Resource Based View. Essa visão sustenta que as empresas com desempenho estratégico acima da média provavelmente terão conquistado sua vantagem competitiva sustentável devido às competências ou capacitações centrais de seus recursos. A forma como as empresas herdam, adquirem ou desenvolvem seus recursos de produção terá a longo prazo impacto significativo em seu sucesso estratégico. Ainda numa perspectiva de recursos de produção, uma operação produtiva não é somente a soma de um de seus processos. Uma operação ela deve possuir recursos intangíveis que são relacionamento com fornecedores e a reputação que possui com seus consumidores, seu conhecimento e experiência em manusear suas tecnologias de processo, a forma como a equipe de funcionários trabalha junto no desenvolvimento de novos produtos e serviços. Esses recursos intangíveis, eles podem não ser evidentes nas operações, contudo, eles são muito importantes e geralmente possuem um valor que ele é tido como um valor real. É desses recursos intangíveis e dos recursos e processos tangíveis, da união deles, que uma organização produtiva necessita dispor para satisfazer os seus mercados. A questão central para a administração da produção é assegurar que seu padrão de decisões estratégicas realmente desenvolva capacidades adequadas dentro de seus recursos e processos. Por isso é muito importante que a união desses recursos, tanto os tangíveis que são percebidos, quanto os intangíveis que nem sempre estão claros, eles deem valor, agreguem valor à produção e, consequentemente, ao recurso ou produto, né, que será disponibilizado no mercado. Importante também a gente compreender sobre as decisões estruturais e infraestruturais dentro de um processo de produção. Uma distinção comum em estratégia de produção é que ela está dividida em decisões estratégicas que determinam a estrutura da produção e as decisões que determinam a infraestrutura da produção. Por decisões estruturais de uma operação produtiva, nós entendemos como sendo aquelas que influenciam principalmente as atividades de projeto. E com relação às decisões infraestruturais de uma operação produtiva, são aquelas que influenciam a força de trabalho de uma organização, as atividades de planejamento, controle e melhoria. Então, vamos entender um pouco mais sobre isso. Elas podem ser comparadas com o hardware e o software em um sistema de computador. O hardware é aquele que estabelece limites para o que ele pode fazer, quais são as capacidades do computador. E o software, ele determina na prática o grau de eficácia real do computador. Então, quer dizer, as melhores e mais caras instalações e tecnologias somente serão capazes de satisfazer a necessidade da produção se também possuir infraestrutura adequada que ditará como a produção funcionará. Um exemplo é, se colocamos pessoas com pouca capacitação em instalações com alta tecnologia
e essas pessoas não têm capacidade de desenvolver o trabalho, então não é eficiente e eficaz aquelas pessoas utilizarem aquele recurso, porque elas não têm capacidade de desenvolvimento. Então, aí nós temos uma tabela que ela mostra as áreas de decisões estratégicas estruturais e infraestruturais. Então, nós vamos ver quais seriam as decisões estratégicas estruturais e algumas questões típicas. Nós vamos pontuar apenas uma, porque esse material está disponibilizado para estudo de vocês. Então, uma decisão seria desenvolvimento de novos produtos ou processos. Então, quais seriam as questões típicas a que a estratégia deveria ajudar a responder? A operação deveria estar desenvolvendo seu próprio produto ou serviço, ou deveria adotar postura de seguidor de outros? O que a empresa quer? Ela quer desenvolver ou ela quer seguir como os outros estão fazendo? Como a operação deveria decidir quais produtos e serviços desenvolver e como gerenciar o processo de desenvolvimento? Então, esses questionamentos estão relacionados à estratégia de desenvolvimento de novos produtos. Então, vamos pensar aqui também na estratégia de instalação. Quantos locais separados geograficamente a operação deveria ter? Onde deveriam estar localizadas as instalações de operações? Quais atividades e capacidades deveriam ser alocadas em cada fábrica? Essas são questões típicas a que a estratégia deve ajudar a responder quando se trata de decisão estratégica estrutural, da estrutura do processo, da operação de processo de produção. Quando a gente fala em decisões estratégicas infraestruturais, quais seriam as perguntas norteadoras? Então, vamos pensar aqui na estratégia de operação, da organização e da mão de obra. Quais seriam as perguntas típicas? Que papel deveriam as pessoas que servem à operação desempenhar na gestão? Como poderia a responsabilidade pelas atividades da função produção ser alocada entre os diferentes grupos de produção? Então, esses questionamentos estão relacionados aí às pessoas, como que elas vão desenvolver. A infraestrutura está relacionada a este ponto, as pessoas que vão atuar, como que vai ser essa atuação. Aí vamos pegar um outro exemplo aí da estratégia de estoque, que é uma infraestrutura. Como a operação deveria decidir quanto de estoque manter e onde localizar? Qual operação deveria controlar o tamanho e composição de seus estoques? Então, são questões típicas que vão nortear a estratégia voltada para decisões de infraestrutura. Na matriz da estratégia de produção, nós temos a ênfase nas inserções entre o que está sendo requerido pelo mercado e como a operação produtiva tenta alcançar isso por meio das escolhas que fazem seus processos decisórios. Então, a partir do momento que eu tenho inserções relacionadas ao que o mercado quer e como a operação produtiva vai alcançar esses objetivos para atender o mercado, eu consigo, a partir de uma matriz de estratégia de produção, identificar quais são as inserções mais importantes. Algumas são particularmente críticas. E uma das tarefas-chave da estratégia da produção é decidir qual inserção merece atenção especial. Essa tarefa ela é tratada por modelos de processo de estratégia de produção. Então, nós vamos ver aqui nessa figura, matriz da estratégia de operações, nós temos os objetivos de desempenho, que a gente sempre está com enfoque neles, que são qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custos. Nós temos aí as decisões estratégicas, que são decisões estruturais e decisões infraestruturais. Isso tudo nós vamos trabalhar com o uso dos recursos com foco na competitividade do mercado. Então, quando nós
tratamos da qualidade, em relação às decisões estruturais, o que nós temos que analisar? Equipamento de monitoramento de qualidade especializado pode ser desenvolvido em um local. Então, eu tenho como estrutura ter aí um planejamento no monitoramento da qualidade. Com relação ao custo, concentrar toda a manufatura em um local reduz o custo do que ter diversos locais longe um dos outros, dificultando às vezes a comunicação entre o processo produtivo, fazendo gerar perda de tempo e, consequentemente, redução no tempo da produção. Quando fala em decisões de infraestrutura, nós estamos relacionando aí a rapidez, por exemplo, confiabilidade. Então, vamos ver aqui na rapidez. Planejamento e controle comuns permitem que pedidos urgentes recebam prioridade. Então, na rapidez, vai priorizar aqueles que têm maior urgência. Em relação à confiabilidade, sistema de monitoramento de desempenho, eles alertam cedo sobre prazos de pedidos, sobre prazos de pagamentos de contas. Então, isso tudo gera confiabilidade para o mercado, confiabilidade para o fornecedor, e isso eleva a competitividade da empresa em relação ao mercado.